Seminário 5, aula 9. Vamos falar sobre condensação. Por que a condensação é tão importante no seminário 5? Certo, lembra do termo familionário que a gente falou antes? Criado lá pelo Heinrich Heine. Beleza, que foi retomado pelo Freud e também pelo Lacan. Bom, o termo familionário é formado pela condensação. Condensação. Beleza? O que é? Duas palavras, familiar, milionário, junto as duas, forma uma nova palavra, que é o familionário. Tá, o que é essa fusão, essa condensação? É o que o Lacan chama de Witz. É o que o Lacan chama de Witz. Então, a condensação, essa junção, que cria algo novo. A condensação que cria a condensação. A mágica. Criou algo novo. Esse processo de condensação de dois termos que cria algo novo é o que o Lacan chama de Witz. Difícil? Não. Fácil, né? Beleza? O Witz Lacan fala em todo seminário, chama o Witz de um traço de espírito, né? Beleza? Esse novo, o que é? Um novo significante, né? É um novo significante que vai concentrar tudo isso aqui, ó. Imagina que cada um desses é uma cadeia de pensamento, cadeia de ideias. Isso aqui tem um monte de coisa aqui, tem um monte de coisa aqui. Juntou uma palavra nova. Esse processo de condensação formou um único significante. Tá bom? Tá. E ele condensou tudo que estava nessa cadeia. No caso, ele poderia condensar, uma única palavra poderia condensar uma frase. Beleza, beleza, beleza. Só que assim, por que é traço de espírito? Porque tem uma graça, né? O que é essa condensação? Forma uma coisa nova, que o Lacan fala que essa coisa nova que foi criada é um xiste, um traço de espírito. Pô, é um negócio que tem toda uma graça, né? Essa coisa nova, né? Então, assim, na frase lá original do Hirsch, né? Ele vai dizer que o Rothschild lá das contas, né? Tratou de uma maneira familionária. Beleza, não tem novidade aí, né? Tá, se a gente tirasse essa palavra condensada aí, usada aí pelo personagem, essa palavra familionário, tira o novo. Tá, vamos supor que ele não usasse isso, vai, ficasse com isso. O que ia rolar aí se a gente tirasse, né? O que ia rolar se tirasse a palavra condensada? Vamos tirar e vamos explicar esse sentido aí, tá? Vamos supor, ao invés de falar, fui tratado de maneira familionária, o que a gente teria aí? Poderia dizer assim, ele me tratou de maneira bastante familiar, mas dentro de uns limites do que sei lá, um milionário podia me tratar. Então, concorda que essa seria uma formulação mais literal, né? Me tratou bem, de uma maneira familiar e tal, mas uma forma que um milionário poderia tratar alguém como eu, que não sou milionário. Bom, uma maneira formal de dizer, né? Literal. Só que concorda que essa maneira literal, ela destrói a graça do negócio, né? O efeito espirituoso. O efeito espirituoso que está no xiste que ele usou, né? Então, ele usou o xiste, trouxe o efeito espirituoso. Ele fala de uma maneira formal, pô, não tá aí com o efeito espirituoso da coisa. Tem uma maneira mais formal de falar, tal. Então, o Vitz, cara, que ele usou aí, que foi muito bacana, que trouxe esse efeito espirituoso, cara, isso aqui condensa, então, aquela formalidade que eu falei, né? Beleza. Então, Lacan vai descrever essa operação de condensação como um mecanismo, né? Que ele vai chamar de abutsage, né? Ambutsage, tá? Que é o quê? É uma espécie de uma estampagem. Então, Lacan vai descrever essa condensação como uma estampagem, né? Por quê? Volto a dizer, dois significantes foram prensados para formar um único significante, né? Então, esse se sobrepõe sobre esse. Um significante se sobrepõe sobre o outro.
substitui, né? E aí forma esse terceiro elemento totalmente novo, né? Só que assim, isso aqui não é um mais um, não. Mais um, dois. Não é isso, não. Então, não é. O Lacan vai falar que isso não é uma simples soma, mas é uma coisa que ele vai chamar de neoformação. Então, o xiste é uma neoformação, uma nova formação, que vem a partir dessa operação, tá? De condensação. Beleza? Isso que é o xiste, tá bom? Tá? E aí, o que que acontece nesse xiste? O que vai acontecer, né? Quando se forma uma nova palavra, um novo significante, né? Se a gente for falar a nível, for falar desse xiste, a nível, vou usar até uma palavra, a nível celular, vamos analisar a célula da coisa. Mas se a gente fosse falar a nível significante, a gente vai ver o que que tem ali. Uma violação de código, né, da língua. Concorda? A língua você usaria uma forma mais formal, talvez falar, uma tradicional, né? Não, ele falou de uma forma completamente nova, espirituosa, xistosa. Então, se alguém falar de uma forma espirituosa com você, usar uma palavra que capta sentidos e tudo mais, você pode chegar e falar assim: "Oh, foi xistoso agora", né? Então, a condensação é uma substituição. Então, ponto, uma substituição no ponto, olha lá, a mensagem está aqui. Uma substituição no ponto da mensagem, ó. Uma substituição que vem no ponto da mensagem. Beleza? Uma mensagem poderia ser uma mensagem familiar e milionária que se unem para dar origem a uma nova palavra, que é o familionário. Pô, cara, basicamente é isso aí, ó. Como foi o teu dia? Teu filho foi pra escola, né? E aí ele se encontrou lá, sei lá, com um milionário que foi dar uma palestra lá. E aí, filhão, filhão, como que foi lá na escola, o encontro lá, a apresentação? Ah, foi familionária. Aí tem um filho falando que teve um tratamento familiar, educado, né? Parecia até que vocês estavam conversando de igual para igual, mas é aquela micro-realidade naquele momento. E, mas porque foi com um milionário, né? Então, só que ele teria que explicar tudo isso, né? Teria que articular esses pensamentos e tal. Então, com uma palavra só. Ah, familionária. Foi familionário. Ah, poderia falar de outra forma, né? Bom, deixa eu olhar aqui no slide. Ah, eu lembrei até de um exemplo bacana, assim, que já aconteceu comigo, né? Eu tinha lá, bem quando eu era jovem, uma pessoa que eu conheci. Eu lembro que essa pessoa uma vez me chamou para almoçar na casa dela e falou assim, ó, vamos almoçar lá em casa. Eu falei, bora, ó, só que o que vai ter lá em casa é uma comida bem especial. Eu vou fazer uma comida especial para você. É mesmo, bora, vamos, não tem problema, bora. É, mas ó, a comida que eu vou fazer é um prato típico chamado restodonte. Que legal. Ela pegou duas palavras, o resto e o ontem, e formou uma nova palavra, né? Restodonte. Que ela estava brincando depois, e realmente ela fez essa. Pegou os restos e tal, mas deu uma incrementada, uma caprichada, um prato bonito e tal. Queria. Pô, foi muito legal o que ela fez, queria criar um momento bacana para nós dois, foi um carinho. E ela falou de uma maneira meio italianizada, né? Essa refeição chama Restodonte, ela fez toda uma apresentação e tal. E isso daí, né, ela transformou uns restos, né, que tinha ali para ser oferecido de uma maneira criativa, espirituosa, ela transformou aquilo num momento, transformou numa palavra que capta
um momento possível de almoço especial entre nós dois e tal. Só que ela não olhava aqueles ingredientes que eram restos de ontem. Ela olhou, ela juntou essas coisas, fundiu e transformou numa coisa nova, um momento novo. Então, olha como ela foi espirituosa. E legal também, né? Uma pessoa muito legal. Uma recordação bacana. Olha como ela foi espirituosa. Então, percebe? A mesma coisa aconteceu aí, tá bom? Aconteceu o que a gente acabou de falar. Condensação. E ela lançou um xiste. Ela criou um sentido novo para captar tudo aquilo que estava acontecendo, né? Essa proposta. Ela não queria olhar como, putz, eu vou comer o resto de ontem porque não tem nada. Ela queria olhar como, olha, nós vamos ter um momento bacana, especial, que eu quero estar com você e você, e eu também queria estar com ela, etc. Tal e tal. Beleza? Bom, então, essa. Falando da condensação, agora vamos falar da metáfora. Essa união, a fusão, também é chamada pelo Lacan como metáfora. O Freud chamou de condensação. O Lacan, examinando isso, falou: isso é uma metáfora, né? Por quê? Porque a condensação, né, se for falar de estruturalmente, ela corresponde à metáfora do Lacan. Ela tem a mesma estrutura da metáfora do Lacan. Beleza? Por quê? Porque ambas se baseiam na criação de um novo sentido e vai pela via da substituição. Não tem dificuldade nisso, né? Tá tranquilo pra gente, já entendemos isso, ó. Ambas vão pela via da juntou e aí vem um novo sentido para substituir esses dois termos. Então, ambas, tanto a condensação quanto a metáfora, elas criam um novo sentido por meio da substituição, ó. Substituiu, substituiu, ó. Beleza? Não tem segredo, né? E substitui o quê? Um significante pelo outro. Então, alguém perguntar para você o que é condensação e o que é metáfora, ó, equivale, condensação equivale estruturalmente à metáfora. E aí você já tem condições de explicar por quê. Tá bom? Quando você estiver lendo aí, ouvindo na psicanálise e tal, você já tem, ó, a bela noção da coisa. Você tá agora com uma bela noção da coisa. Tá bom? Então, voltando, vamos voltar para o seminário. Na questão do familionário, a gente tem a produção de um sentido que nem é familiar, nem é milionário. Por quê? Porque isoladamente esses dois termos, eles não seriam capazes de captar, de expressar o que aquilo que o personagem queria expressar. Mas essa nova palavra é capaz de expressar, né? Entendeu? E aí não precisa ficar explicando, falando em frases, articulando o pensamento. Pô, uma palavra só captou tudo isso. Uma palavrinha, igual lá da menina lá, a querida menina. Vamos, almoça comigo. Bora. O que que vai ter? Vai ter o resto de ontem. Sabe, ela não precisava explicar. Falar, pô, precisa almoçar mais lá em casa e tal. Fazer uma comidinha, aproveitar algumas coisas. Não precisava articular tudo isso. Foi espirituosa. O que você vai comer o resto de ontem? O resto de ontem. Ela expressou de uma maneira espirituosa. E isso aconteceu nesse personagem que usou o termo familionário. E o Lacan adorou, hein? Usou isso para explicar a parada toda. Então, esse novo sentido revela de forma condensada o quê? Revela de forma condensada a desigualdade, né? Pô, tem uma familiaridade, mas é uma familiaridade que é marcada por uma desigualdade, cara, porque o cara é milionário, eu sou rico, ele é o Rothschild. Rothschild. Certo. E é essa desigualdade que marca a relação do Hirsch com o ricão do Rothschild, certo? Beleza, 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 beleza. Sem segredos, né? Sem segredos aqui. Tá bacaninha. Aprendeu coisas bacanas, bacanas, bacanas. Bom, então vamos reforçar a parada assim, ó. O Witz
ele vai operar Witz, o X, essa expressão nova. Tá captando, né? O Witz, o X, essa expressão nova que foi formada pela condensação de dois exemplos, de dois termos. Isso daí é uma manipulação puramente linguística, sem dúvida. Familiar, milionário. Uma manipulação linguística formou uma familionário. Beleza, beleza, beleza. Tem segredo aí? Não tem, não tem, não tem. Não tem. De forma alguma. Certo? Galera, então, resumindo a parada, né? Resumindo a parada, o nosso querido Freudão, segundo Lacan, já tinha então identificado esse mecanismo da condensação. Não foi, o Lacan não falou disso aí do nada, ele chegou e foi olhar na obra do Freud e viu que o Freud já tinha falado. E a condensação, segundo Freud, isso é importante também. Segundo Freudão, a condensação é um mecanismo primário do inconsciente. Ó, que legal, se alguém perguntar o que é o mecanismo primário do inconsciente, qual? Condensação. Primário, lá do essencial, tal, estrutural, a base de funcionamento, né? Certo? Beleza, beleza, beleza. Belesma. Você viu o que eu acabei de criar? Belesma. Belesma. Esma com beleza, belesma. Pronto, acabei de criar um X aí. Beleza com lesma, belesma. Bom, se você quiser chamar alguém de... Chamar aí, sei lá, um seu amigo aí que tá... Aliás, você não vai ser mais lesma, beleza? Tô espirituoso aí na aula. Afinal de contas, a gente está falando nessa aula sobre o trato de espírito. Traça de espírito. Beleza? Tranquilo? Aqui não temos lesmas. Aqui temos bons alunos. Belusmo? Tá bom? Então tá. Agora não foi muito legal. Mas é isso. Vamos que vamos. Valeu. Abraço. Falamos da condensação na aula de hoje, hein? Mecanismo primário do inconsciente. Olha o Lacanzão aí. Abraço para você e até a próxima aula. Próxima aula, aula 10. Se você está acompanhando, você já consegue supor qual vai ser o tema da próxima aula? Abraço. Até lá. Tchau.